dando início a este culto, ainda de forma virtual, mas que você possa sentir a presença de Deus, que você possa ter um tempo de culto abençoado, que a gente acalme e aquiete o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a palavra do Senhor, também para cantar louvores a Ele. Gostaria de convidar vocês para a gente orar, para darmos início a este culto. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque desfrutamos diariamente da Tua graça, desse Teu amor infinito para com as nossas vidas. Teu amor esse que enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo, para que pudéssemos novamente sermos religados, podemos ter relacionamento direto com o Senhor. E através do sacrifício de Cristo recebemos o perdão pelos nossos pecados. A nossa esperança é de que um dia reinaremos com Ele. Que essa noite nós possamos aprender do Senhor e louvar o Teu santo nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus. Gostaria que você, juntamente conosco, lesse as partes que estarão destacadas. Salmo de número 90. Assim está escrito: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para Ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Amém? Vamos cantar? Boa noite, irmãos. Salvação tem
Inspira-nos a amar a tua vontade. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eu gostaria de chamar o pastor Marcelo para a pregação e também para a oração. Olá, irmãos, tudo bem? Primeiramente, quero desejar ainda a todos que não desejei um feliz ano novo. Estou no meu tempo de férias, mas gostaria de deixar essa reflexão aqui para os irmãos que nos acompanham aí no culto. Então, saúdo a todos os amigos, todos os membros e frequentadores da nossa comunidade. Nós celebramos o Natal alguns dias atrás, mas no calendário cristão nós ainda estamos no período do Natal. O período do Natal ele se estende até uns 12 dias depois do Natal. Então nós ainda estamos no segundo domingo de Natal dentro do calendário cristão. E o objetivo de que o Natal não seja apenas um dia celebrado, mas ele fique um período, é para que a gente prolongue as nossas reflexões e pensamentos a respeito da razão, da importância e do valor do Natal nas nossas vidas, na igreja e no mundo. E é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero estender um pouquinho mais a nossa reflexão a respeito do Natal, a respeito da vinda de Cristo, a respeito da encarnação do Verbo de Deus e o que isso é importante para nós, e também tendo como pano de fundo essa nossa virada de ano, né? Que é um momento de reflexão, onde nós vamos fazer algumas resoluções, projetos, fizemos lá a nossa lista de coisas que nós gostaríamos, que não fizemos no ano passado e que gostaríamos de fazer nesse ano. Então, diante dessas resoluções, primeiramente eu quero falar para você de algo extremamente importante, que tenhamos em mente, que tenhamos também para esse nosso momento de resolução e reflexão, que é o Natal, que é essa grande reversão que aconteceu na história da humanidade, que é o momento que o desprezível, o vergonhoso, passou-se, ou teve a possibilidade, o potencial de tornar-se glorioso. À luz dessa reflexão de hoje, é que eu convido você então a pensar no seu novo ano, ok? Então eu queria fazer uma leitura com você agora. Essa leitura está no livro de Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Vamos lá? Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles,
a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bata com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao gado. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Irmãos, partindo desse texto que acabamos de ler, eu quero destacar 3 pontos para você. Gostaria que você anotasse, prestasse atenção aí nesses 3 pontos importantes a respeito da encarnação de Cristo, do Natal, do valor e da importância dele para nós. O primeiro ponto que eu quero tirar desse texto é a promessa da reversão. A promessa de que o mal não triunfará. A promessa de que o caos, a injustiça, a maldade, a mentira, a corrupção, ela não vai prevalecer. Está ali no versículo 1, vamos ler? Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. A terra triste, aflita, arrasada, não vai permanecer na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso, olha a promessa, nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Irmãos, Isaías, que escreveu esse texto, que é um dos grandes profetas de Israel, ele escreveu nesse texto sobre os dias da vinda do Messias, 700 anos antes disso acontecer. Nesses 7 versículos, ele faz uma descrição do cenário, o povo e dos efeitos do Natal, ou os efeitos da vinda do Messias, para o povo de Israel, mas também para toda a humanidade. No versículo 1, aqui, que está aí projetado, Isaías cita 2 tribos de Israel, a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali. São 2 tribos que se localizam na região da Galileia, no norte de Israel. Zebulon, a sua localização é da margem ocidental do mar da Galileia, ou de Tiberíades, mar da Galileia, até próximo ou até o Mediterrâneo. Essa faixa ficava lá no norte de Zebulon. Acima de Zebulon e um pouco ao lado também ficava a tribo de Naphtali, mais ao extremo, fazendo fronteira com os países gentios e abraçando praticamente todo o lado ocidental do mar da Galileia. Ou seja, essas 2 tribos praticamente compunham a região da Galileia. Essas tribos, em função da localização e alguns fatores, tinham como sua principal prática de subsistência o comércio. Elas viviam das práticas comerciais. Por quê? Porque elas faziam fronteira com os povos gentios, então elas comercializavam com eles, porque elas tinham uma proximidade muito grande, tinha uma faixa bem grande do mar do Mediterrâneo ao seu dispor, então facilitava a chegada e a saída de mercadorias, e também, principalmente, porque no meio dela passava a principal estrada, a principal via que ligava o Oriente ao Mediterrâneo para levar os produtos para o Ocidente. Então era uma rota comercial, a única rota comercial que fazia com que transitasse muita mercadoria, muitos povos, muitos gentios naquela região. Então isso facilitou as práticas comerciais. E por isso que Isaías vai chamar de Galileia dos gentios, ou Galileia das nações, como vemos ali no versículo 1, pelo fato de que elas faziam essa vizinhança com vários povos, pelo fato de que
eles comercializavam constantemente e os gentios estavam ali passando no meio das terras o tempo todo. Mas não só isso, né? Os gentios também moravam ali. Muitos povos não foram expulsos, povos que não foram expulsos na tomada da terra, lá na época de Josué, acabaram permanecendo na Galiléia e não foram expulsos. Mais tarde, o rei Salomão também ofertou para o rei de Tiro várias cidades ali na região da Galiléia. Então, os gentios, de alguma maneira, conviviam com os judeus nessa região, e pelas práticas comerciais eles viviam muito misturados. E essa mistura que esse comércio e a proximidade levou fez com que a religião judaica acabasse enfraquecendo na vida dos israelitas. Eles acabaram abraçando a religião dos povos gentios ou misturando as religiões e fazendo um grande sincretismo. E em função desse abandono de Deus, em função desse distanciamento das verdades de Deus, o texto ali diz que Deus os tornou desprezível, eles eram desprezíveis aos olhos de Deus. Vergonhoso essa situação de idolatria e de sincretismo com os povos e as práticas pagãs, ao mesmo tempo que estavam ignorantes da vontade de Deus. Então eles se tornaram um povo vergonhoso, desprezível, em função dessa mistura com os outros povos. E em função desse enfraquecimento e o abandono das verdades de Deus, o juízo de Deus veio sobre eles. Eles se tornaram um povo sofrido. Eles se tornaram um povo muito castigado por guerras, muito assolado pelas nações vizinhas, porque toda a campanha imperialista das nações vizinhas, como a Síria, o primeiro local que eles chegavam, quando eles queriam conquistar Israel, por exemplo, era no norte, e estava ali Naftali e Zebulon. Então eles eram os primeiros a serem oprimidos, a enfrentarem a guerra, a terem mortes, suas cidades destruídas. Então eles viviam debaixo de pressão, de caos, e especialmente nessa época que Isaías está escrevendo, é depois que aconteceu a grande destruição que o Império Assírio causou. Então a Galiléia está arrasada, destruída, empobrecida, em consequência dos seus pecados, por ter vivido distante de Deus, alheio de Deus e misturado com os povos gentios. Ela está arrasada. Mas Isaías olha para essa terra arrasada e profetiza em nome de Deus, dizendo que isso aconteceu nos primeiros tempos por causa das práticas pecaminosas do povo, mas nos últimos tempos Deus vai vir com misericórdia sobre eles, e essa situação de vergonha, essa situação de ruína vai ser revertida, Olha só o que diz o final do texto: nos últimos tempos, nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Queridos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse. A palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz que passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. 2 Timóteo 2:13 diz: mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Aqui está uma promessa de reversão do mal para o povo de Deus. Por mais difícil e terrível que tenha sido o ano que passou, por mais terrível que esteja talvez a sua situação, independente do que foi o nosso ano, Deus tem uma promessa de reversão do mal, da injustiça, do caos. E é nisso que nós temos que agarrar. Mas essa reversão do mal só é possível por causa do Natal, por causa da encarnação do Verbo. E esse é o segundo ponto que eu quero ressaltar aqui para você nessa mensagem, que é a causa da reversão. Há uma promessa de reversão do caos, da calamidade dos gentios, mas da Galiléia dos gentios se estende a nós. Mas essa promessa já ficou bem claro. Mas e qual que é a causa? O que vai levar à reversão deste grande mal da humanidade? Está no verso 6. Esse mal vai ser revertido porque um menino vai nascer. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe
da paz. Irmãos, o que gera essa reversão? Quando que esse mal cessará? Quando que esse estado de desprezo e calamidade sobre as nossas vidas é revertido? Quando a obscuridade e a aflição findará? Quando que o desprezível tornar-se-á glorioso? O verso 6 e o verso 7 também nos dizem, né? Não é uma causa qualquer, é quando um menino nascer, mas não é um qualquer menino. Este menino é o próprio Deus, o Deus imortal se revestindo da mortalidade e vindo a habitar entre nós. Esse menino é o verbo de Deus, o Logos, aquele que João diz que estava no princípio com Deus e por meio dele todas as coisas foram criadas. O Natal é a reversão do mal. O Natal é o cumprimento da promessa que o mal pode nos fustigar, a tristeza pode nos abater, nós podemos chorar por uma noite, mas de manhã a tristeza vai embora. O Natal é a certeza que o mal não triunfará, irmãos. Essa é a importância. Amém? Esse é um valor grandioso do Natal. Eu quero ressaltar aqui algumas verdades que Isaías rapidamente fala, principalmente no versículo 6, que ele nos salienta a respeito desse menino. Esse menino que nós sabemos que é Jesus, porque nós já estamos após o cumprimento da promessa de Isaías. Ele falou isso aqui 700 anos antes de Cristo. Mas ele aponta e diz que um homem, um menino, ele nasceria. Então Isaías está falando a respeito de um homem, né? Aquele que viria reverter o mal, ele seria humano, ele teria um nascimento, ele seria como um de nós. Mas ao mesmo tempo também Isaías diz que esse que reverteria o mal, esse menino que nasceria, ele também seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Isaías também estava apontando, porque esses são atributos divinos, né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse que é aquele que reverteria o mal, ele também seria o Deus entre nós. Isaías estava ali apontando para a dupla natureza de Cristo, sem a qual o mal não poderia ser revertido, sem a qual ainda seríamos um povo desprezível, ainda olharíamos para as nossas chagas, feridas e sofrimentos sem esperança de reversão, largados no mundo, sozinhos. Mas esse menino que é 100% homem, perfeito sumo sacerdote que nos entende, esse homem Jesus também é Deus. Isaías nos falou sobre isso. E essa é a causa, irmãos. Essa é a causa. Esse é o evento que aconteceu no mundo e que provocou a grande reversão. Dá para se dizer que a vinda de Jesus até nós é um acontecimento cataclísmico. É algo que muda totalmente a realidade. Algo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas que nos atinge com força ainda até hoje. E não é à toa que o mundo, após esse evento na história, é conhecido como antes e depois de Cristo. É um evento que transformou o mundo e que continua a transformar o mundo. Por isso que o Natal não é só um dia. O Natal é a transformação, a reversão do mal, a vinda de Deus até nós. E que causa transformação. Todo dia há transformação de pessoas que estão perdidas nos seus pecados, nos seus vícios, famílias são transformadas, casamentos são restaurados, filhos são recuperados. Esse evento cataclísmico que provoca transformação, esse Natal continua a acontecer todos os dias. Nós celebramos num dia e continuamos aqui no calendário cristão, lembrando dele mais um pouquinho para você não esquecer da importância e do valor desse evento e o quanto que ele se encaixa na nossa realidade no todo. Por isso que olhamos para 2021, não confiando apenas nas nossas habilidades, né? Não apenas nas nossas forças, nos nossos desejos, para aquelas coisas que nós queremos alcançar, mas olhando para Cristo e sabendo que Ele já venceu o mal, que Ele já triunfou e sobre nós está esses efeitos da sua vitória. Então a causa, irmãos, da reversão é a vinda de Cristo.
a reversão do mal, a conquista do bem, né? O alcance do belo, do verdadeiro na sua vida, só vai acontecer de maneira plena se você de fato abraçar essa promessa e se você entender que aquele que reverte o mal é Cristo. Senão, o seu novo ano ainda não vai ser pleno. O seu novo ano só vai tangenciar o belo, o verdadeiro e o bom, se não for experimentado e vivido a partir da encarnação do Verbo e dos efeitos da sua vinda sobre nós. Então essa é a causa. E um terceiro e último ponto aqui que eu quero salientar para você é os efeitos. Falamos aqui que Isaías falou da promessa da reversão do mal, vimos a causa no versículo 6 da reversão do mal, mas agora eu quero falar aqui dos efeitos da vinda de Cristo, do Natal, sobre a humanidade, em especial sobre o povo de Deus da Galileia dos gentios. Quais são os efeitos? O primeiro efeito, o primeiro acontecimento nas nossas vidas por causa da vinda de Jesus e do Natal é a iluminação. A experiência da iluminação. Olha o que o versículo 2 diz, após a promessa: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Irmãos, aí está dizendo aqui que o povo estava em trevas. O povo de Deus, e tanto gentios quanto judeus, porque era a mescla dessa região, eles andavam, eles não estavam só sem trevas, mas eles precisavam viver, e eles viviam, eles andavam em trevas. Estar em trevas e viver em trevas é não ter a capacidade de perceber as verdades de Deus, os desígnios de Deus, os planos de Deus para a existência. Eles estavam ignorantes a isso. Esse povo, Isaías diz, viu grande luz. Eles tiveram os seus olhos abertos. Eles passaram a enxergar. E esse é o primeiro efeito da vinda de Cristo até nós. Nós que estávamos em trevas e não percebíamos Deus na realidade, não buscávamos a Deus porque não tínhamos condições de acessá-lo, passamos a ver, passamos a ter condições de se relacionar com Deus por causa de Cristo. De povo de trevas passou a um povo iluminado, né? Com os olhos e ouvidos, aquele povo, eles tiveram a experiência de ouvir e ver o Salvador, porque Jesus habitou no meio deles. Todas as pessoas nascidas nessa terra precisam de iluminação. Todas as pessoas nascem cegas, todas as pessoas nascem alheias a Deus e às suas verdades e precisam de iluminação em algum momento das suas vidas. Mas isso não é obra humana, isso não vai acontecer pela busca do conhecimento, pela filosofia e pela ciência, não é pela razão pura. A iluminação é obra do Espírito Santo. É Ele que nos conduz a toda a verdade, diz João. A iluminação é o processo de tornar real as verdades que nós não percebemos, as verdades a respeito de Deus. Por exemplo, nós, pela iluminação, pela vinda de Cristo, nós tornamos-nos conscientes da realidade dos nossos pecados e da realidade do nosso destino terrível sem Deus, para aqueles que estão nas trevas. Pela iluminação, nós temos a realidade se abre para nós a respeito, tomamos consciência, né, da necessidade que nós temos de um Salvador, já que nós tomamos consciência dos nossos pecados e estamos perdidos nele. Então os nossos olhos passam a perceber o grande amor de Deus por nós, que generosamente deu o seu único filho para morrer por cada um de nós. Gritantemente agora nós vemos tudo aquilo que estava encoberto e nós passamos a ver a maravilhosa bondade e a mão de Deus sobre as nossas vidas sem que a gente mereça. Todos os dias nós temos essa experiência da iluminação.
Deus, Jesus, a graça, o Espírito Santo, agora eles compõem a realidade da nossa vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Sem Jesus no coração, nós andamos em trevas, diz o texto. A nossa experiência humana, ela é reduzida. Porque estamos em trevas e andando em trevas, temos uma vida insegura, uma vida muito instável e também empobrecida, porque nós não usufruímos da beleza da realidade da criação de Deus de maneira correta, nós estamos cegados, somos empobrecidos. Vivemos a vida basicamente na tentativa e erro, pragmática, utilitarista, fluida. Jesus, ao dizer eu sou a luz do mundo, ele se equipara ao que Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando Jesus disse eu sou a luz do mundo, ele está dizendo eu sou a maneira de vocês enxergarem a verdadeira realidade. Eu lembro da frase de C.S. Lewis, que diz: eu acredito no cristianismo assim como eu acredito no sol que nasce todo dia. Não porque o vejo, mas porque através do sol eu vejo todas as coisas. A experiência da iluminação é a experiência de olhar para a vida, para a família, para o trabalho, para o lazer, para os filhos, para os sonhos, para as metas, para tudo. Agora a partir de Cristo, a partir dos desígnios e da vontade de Deus. Coisa que o povo da Galileia não tinha, mas a partir da vinda de Cristo até eles começaram a ter a experiência da iluminação e ver a verdadeira realidade de Deus. Então, o primeiro efeito que nós temos, e que não teríamos se Jesus não tivesse vindo até nós, é a iluminação, a capacidade de se relacionar com Deus, a capacidade de ver Deus, a capacidade de experimentar a sua graça, a capacidade de termos Deus nas realidades da nossa vida e termos a nossa vida enriquecida por causa disso. O segundo efeito é o contentamento. Nós vemos isso no versículo 3. Pela vinda de Cristo, pelo Natal, nós temos uma mudança de paradigma. Há uma mudança nós vermos o mundo, a realidade, mas também há uma mudança dentro de nós, há uma mudança de paradigma. O versículo 3 diz: tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Então aquele povo que era desprezível, que era sofrido, que estava arrasado, esse povo tem uma promessa de se tornar glorioso, esse povo vê a luz, que é a vinda de Jesus, e habita no meio deles e faz milagres maravilhosos e ensinos belíssimos, e as multidões afluem para aquele lugar. A Galileia desprezível agora é a Galileia que todos os olhos da terra querem ver, que aflui para lá as multidões, e a alegria explode. É um povo entristecido, arrasado, mas agora diz ali o texto que a alegria é aumentada abundantemente, comparado, Isaías faz aqui, tem duas metáforas dessa alegria, que é a da colheita da ceifa e da repartição dos despojos após a vitória de uma guerra. Então são momentos de grande alegria, de enriquecimento, de grande prazer na ceifa e na divisão dos despojos. Assim agora é a realidade desse povo. Esse povo agora é um povo contente, é um povo alegre, é um povo satisfeito. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Aquele que estava em trevas, ignorante as verdades de Deus, agora tem fé no Salvador e sabe que Ele constantemente está com eles, que Ele habita no meio deles, que Ele morreu. Nós que sabemos disso, aquele povo não sabia, mas nós sabemos. Ele morreu por nós. E Deus não negou o seu Filho por amor a mim e por você. E João é tão tremendo em falar isso, que lá em João 8,32, se eu não me engano, Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas com Ele? Então, se Deus não nos poupou o seu Filho, certamente Ele também não nos dará as outras necessidades que nós temos.
Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é olhar para Deus e, primeiramente, ao olhar para Deus e ver o seu grande amor, a sua graça, a sua fidelidade, há uma reversão também dentro de nós, há uma reversão do sofrimento e com isso uma reversão da amargura, uma reversão da ingratidão, uma reversão da murmuração para um paradigma do contentamento. A presença de Cristo, a sua encarnação, o seu nascimento na terra, o seu nascimento no nosso coração provoca uma reversão de estado de espírito. Há uma mudança para um paradigma de contentamento, uma maneira diferente de experimentar a vida, os relacionamentos, a família, o trabalho, e isso torna a vida mais leve, isso torna a vida mais bela, mais rica, essa transformação, essa vida pela ótica da gratidão devido à vinda de Deus até nós, que nos deu o Filho e não nos negará as demais coisas que nós precisamos. A ingratidão, a murmuração, ela é substituída pelo contentamento ao grande e o louvor ao grande amor de Deus que nos deu o seu Filho. Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Primeiro, Jó tem a experiência da iluminação. Logo em seguida, a iluminação, no final do seu drama, ele tem a reversão e a mudança do paradigma. Então vem a iluminação, um processo se desencadeia nas nossas vidas de transformação constante, na maneira de ver a vida, de experimentar as coisas. Então devagar vai se transformando isso, de pessoas mais azedas, amargas, pessimistas, sofridas, nós vamos mudando o paradigma interior com que vai fazer com que a vida se torne mais plena, melhor, que é o terceiro ponto que eu quero falar para você. Mas antes, meu irmão, que tristeza é essa? Por que esse coração tão abatido? Sim, mesmo após o Natal, mesmo após a vinda de Cristo até nós, mesmo após o nascimento de Jesus no nosso coração, o nosso renascimento, ainda há mal, ainda há problema, dores, injustiça. Mas lembre, isso não é o fim, o mal foi vencido, houve uma reversão, esse processo está acontecendo, Deus veio até nós. Ele venceu as trevas, o pecado, Satanás. O reino de Deus já está entre nós, o rei já está de volta sentado no seu trono. O mal já começou a ser revertido no mundo e nas nossas vidas. O Espírito Santo da promessa já nos foi dado, ele já habita dentro de nós e nos transforma. Você já é um eleito, um escolhido de Deus, uma nova pessoa. O futuro está garantido. Não se fixe nas leves e momentâneas tribulações, nas trevas que ainda estão ao redor da sua vida. Olhe para a luz. O povo que estava em trevas viu grande luz. Olhe para Jesus. Enfrente as batalhas, as dificuldades da vida e esse novo ano que temos para viver a partir do paradigma, do evento da vinda de Cristo até nós. E Ele agora está conosco, vencendo o mal no mundo e nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Se você, meu irmão, que está abatido, entristecido, fixar os seus olhos na luz, acreditar na promessa da reversão, você vai ter a capacidade de viver conforme Paulo nos ensina em 2 Coríntios 6,10. Entristecidos, sim, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. E isso é o contentamento, que advém da iluminação, que vem de nós recebermos a Cristo em nossas vidas e vivermos a partir desse paradigma que muda toda a realidade, toda a vida, que muda também o nosso interior para um paradigma de contentamento.
Essa iluminação, essa mudança de paradigma vai nos levar ao terceiro ponto que eu quero aqui ver e discutir com você e último, que é a vida plena. O terceiro ponto que eu vejo nesse texto, que é o terceiro efeito da vinda de Cristo, do Natal, que acontece nas nossas vidas, é a vida plena. Versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria nos ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Irmãos, o desprezo, a vergonha findará, porque o jugo, olha o versículo 4, o jugo foi quebrado. E com isso a vida ficará mais leve. O peso da vida foi aliviado. O sentido e o propósito quem dá é Deus. A vida se torna mais leve. A vara, a chibata, aquilo que nos fere, aquilo que nos quebra, aquilo que nos causa angústia nessa vida, também foi quebrado. O cetro, ou seja, todo o poder que nos sufoca, aquilo que nos oprime, que rouba a nossa esperança, foi quebrado. Com a vinda de Cristo, com a encarnação do Verbo, com a experiência de agora nós nos aproximarmos da luz e conhecermos a luz e com fé e arrependimento nos aproximamos e temos Cristo no coração, o efeito disso é uma vida plena. A vida de Jesus, a vinda de Jesus é a reversão de todo o mal. Para nós, povo de Deus, o Natal, que nós celebramos num dia, mas que acontece todos os dias, é a celebração da vida plena. A Galileia desprezada, ignorante e vergonhosa, agora é a terra de Jesus Cristo. É a terra do Filho de Deus. Quando eu quero falar onde eu moro, o que é Passo Fundo, para as pessoas que não conhecem Passo Fundo, de outro estado, de bem longe, que nunca ouviu falar, eu tento falar de alguma personagem que talvez tenha conhecimento nacional. É a terra do Felipão, é a terra do Gustavo e do Murilo Endres do vôlei, que foram multicampeões no vôlei. Talvez a terra da literatura. Né? Tem algumas coisas que aconteceram na terra que faz você ter um certo orgulho dela pelas suas personagens que lá viveram. E agora aquela Galileia desprezada, vil, terrível, ignorante, ela é a terra de Jesus Cristo. É a terra que todos os olhos se voltam, que as multidões se voltam. A terra onde aconteceram os milagres mais maravilhosos e fantásticos, onde os ensinos mais belos ocorreram. Deus, de fato, transformou o desprezível em glorioso. Irmãos, Deus me deu a graça, e a minha mãe patrocinou, e me abençoou com uma viagem para Israel e Egito. Eu estive no Monte Sinai, um lugar muito legal, foi bacana. Estive no Mar Morto, estive em Jericó, estive no deserto da Judéia, nos locais onde Abraão estive em Jerusalém vários dias, muito lindo, muito bacana. Mas eu quero dizer para você que o lugar que eu estremeci, o lugar que eu sentia que era vivo e que era pulsante, era na Galileia. Porque na Galileia foi onde Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério. Ele andou por ali, as coisas estão quase que como ainda era na sua época. A Galileia é pulsante. A terra desprezível tornou-se gloriosa. E é isso que Deus também tem para nós, a nossa vida desprezível debaixo do jugo, do peso, da opressão e do sofrimento do pecado. É transformado na vida gloriosa de um filho de Deus, que ainda sofre sim, que ainda passa por injustiças e dificuldades, mas já teve a sua posição revertida, o seu status revertido para filho de Deus e agora habita na família de Deus. O seu futuro está garantido por mais que haja dias difíceis. E ainda nós não somos, Paulo diz, aquilo que haveremos de ser. Queridos,
quando Jesus nasce no coração daquele que estava perdido nas trevas, há transformação. Uma grande reversão começa a se desenvolver. Avançamos do desprezível estado de pecado, como eu falei, para o glorioso estado de filho de Deus. Irmãos, a vida debaixo do pecado, a vida aprisionada pelo pecado, a vida nas trevas, sem Deus, é uma vida vazia, é uma vida terrível, porque o pecado esvazia a humanidade que há em nós. Então a vida se torna caótica. O pecado é como o anel nos filmes do Tolkien. O que aconteceu com o Gollum. À medida que ele convivia com o anel, ele foi se transformando num monstro, numa figura horrenda. Ele perdeu todas as suas propriedades humanas, por assim dizer. E é isso que o pecado faz. O pecado esvazia a humanidade. Por isso que a vida nas trevas, a vida longe de Deus, alheia aos desígnios e à vontade de Jesus, é uma vida pobre, pesada, terrível. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para reverter esse caos da existência. A experiência da grande luz, que é Jesus, torna a vida mais plena. Ela se torna mais plena porque ela se torna mais leve por causa da libertação do pecado e da culpa, o versículo 4 diz. Ela se torna plena porque ela fica mais simples e mais bela por causa do contentamento gerado pela graça de Deus, pelo amor de Deus experimentado dentro de nós e que transborda. Ela se torna mais plena porque ela se torna mais rica, mais humana em função da quebra das cadeias do pecado e que vem pela iluminação, porque agora nós vemos Deus, vivemos segundo a sua vontade, percebemos a natureza e o mundo de fato como deveríamos perceber. E essa fé rica depositada no Salvador, que é Jesus, leva-nos a ter uma vida mais plena. Então, irmãos, a partir desse texto de Isaías, nós vimos aqui que o Natal é a vinda de Jesus, e essa vinda é a reversão do mal na terra. E essa reversão do mal na terra e a reversão do mal na sua vida só tem um jeito, que é você se aproximar da luz, é que você ter Jesus no seu coração. Essa experiência vai transformar vidas desprezíveis em gloriosos filhos de Deus. E os efeitos serão iluminação, mais sensibilidade para Deus, para sua vontade, para sua obra na terra e nas nossas vidas, transformação da nossa mente e nosso coração em contentamento, um ordenamento dos nossos afetos, o que abençoará tremendamente as nossas vidas, e uma vida então mais plena, mais prazerosa, mais leve, mais bela e mais rica. Era isso que eu queria deixar para vocês como reflexão a respeito de quem é Jesus, o que ele fez, o que significa a sua vinda, o que significa andar com ele, o que significa ter ele no nosso coração e ser um discípulo dele. Então nós estamos num momento de nós, alguns quererem ressignificar um novo ano, já que o passado foi ruim, ou talvez o seu caso é que vários passados têm sido ruins. Ou para alguns é um momento de fazermos planos, metas e alvos. O Adrian falou sobre isso na pregação passada, né? A gente quer pensar na saúde, na família, trabalho, sonhos, cursos que a gente quer fazer. Irmãos, isso não é errado, isso é legal. Paulo diz, eu corro, né? Lá em Coríntios, ele diz isso, Coríntios 9, eu corro não sem meta. Ou seja, Paulo tinha metas, Paulo tinha propósitos. E eu acho muito bacana você ter alvos e ter propósitos, inclusive.
não só na mente, escrever e você correr atrás disso. Mas se você correr atrás disso meramente nas forças da sua vontade, crendo nas suas capacidades, que agora você vai dar conta, você vai reverter o mal do ano que passou, baseado só nas suas forças, irmãos, você está iludido, não vai acontecer. O mal só pode ser revertido nas nossas vidas e no ambiente nós estamos através de Jesus. Só Ele vai nos fazer experimentar o belo, o verdadeiro e o bom. Então, se você está pensando em alvos e objetivos para esse ano, pense a partir de Cristo. Pense a partir das verdades de Deus. Eu li uma frase de Agostinho, eu não lembro bem como ela é, mas mais ou menos é assim: Deus, acaba com todos os planos que são meus e mantém aqueles que são teus em minha vida. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa planejar, ter metas e alvos, mas a partir da vontade e dos planos de Deus. E sobre os alvos e planos de Deus, aquele que encarnou, que nos iluminou, que nos transformou de dentro para fora e que nos dá uma vida plena, eu quero desafiar você, pensando em todos os seus objetivos e alvos e coisas que você quer ver acontecer nesse ano, mas eu gostaria que você priorizasse duas coisas. A partir dessa grande obra e grande amor que Deus demonstrou na cruz e o que Cristo fez por nós. Que você priorize Deus em 2021. De uma maneira que você não fez em 2020, ou que você faça além do que você fez em 2020, que você priorize Deus na sua vida. Aquele que não mediu esforços para reverter o caos na nossa vida, priorize Deus. Priorize a oração, priorize a leitura da Bíblia, a meditação, né? Desafio você a abraçar aí talvez um objetivo de fazer uma leitura da Bíblia toda num ano. Se é pesado para você, então pega o desafio que a gente sempre lança aí de ler a Bíblia em 3 anos. Se você parou, começa de novo. Leia a Bíblia, medite. Tenha um tempo com Deus todos os dias. Priorize Deus. A partir de Deus, o mal que há em ti vai ser revertido e você vai ter uma relação melhor consigo mesmo, vai se entender melhor, vai relacionar-se melhor com os outros, vai relacionar-se melhor com o mundo, com a vocação. Somente a partir de uma vida restaurada com Deus. Não priorize Deus, porque senão 2021 não vai ser grandes coisas. Priorize Deus. Lute para que isso seja o top, o número 1 nas suas prioridades. E em segundo lugar, eu gostaria de desafiar você a priorizar também a igreja, a noiva de Cristo. Jesus, aquele que reverteu o mal e que continua revertendo o mal, que reverte o mal nas nossas vidas e torna ela plena. A Bíblia diz que ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E nós somos ligados em Jesus porque somos o seu corpo. Se você não está no corpo, então você não pertence, você não está em Jesus. Estar em Jesus, ser de Cristo, é estar no corpo. Priorize a noiva, relacione-se com uma igreja local, com uma igreja bíblica, com uma igreja que expõe a palavra de verdade, uma igreja que não prega teologia de prosperidade, confissão positiva, que não usa a palavra de Deus de maneira distorcida. Congregue numa igreja. Não seja um desigrejado, não seja alguém que acha que pertencer à igreja universal é suficiente. Não, irmãos. A Bíblia, quando fala de igreja, ela ensina que existem 2 tipos de igreja, que é uma igreja universal e nela compõem todos os cristãos que já habitaram nessa terra, todos os filhos de Deus, mortos e vivos do mundo. É uma igreja genérica, por assim dizer, que é essa que Jesus vai vir e vai levar. Mas a maioria absoluta das vezes, quando o Novo Testamento fala da igreja, ele fala de uma igreja local, de uma igreja visível, onde as pessoas congregam, onde as pessoas estão. Então, pertencer à igreja universal, à igreja genérica, não é o plano de Deus. O que Deus tem para nós é pertencer a uma igreja local. Então, põe aí na sua lista, congregar. Congregar é estar presente, é estar nas atividades, é ter amizades, é ter vínculos de família, é relacionar-se. Eu não me lembro agora um dos pais da igreja, um dos bispos da igreja, ele tinha uma frase
bem famosa a respeito da igreja que diz assim: você não pode ter Deus como pai se você não tiver a igreja como mãe. E Gálatas 4 dá toda a base para isso. Se você ler lá Gálatas 4, você vai ver a base para essa frase. Cipriano, Ambrósio, não lembro. Você não pode ter Deus como pai, meu amigo, se você não tiver a igreja como mãe. Congregue. Essa vida plena, essa iluminação, essa transformação do paradigma, algo que Jesus reverteu, é um processo, começou nas nossas vidas, são efeitos, mas eles são alimentados, retroalimentados na comunhão dos santos, eles são ativados, eles são melhorados, limpos na comunhão dos santos, na igreja. Então congregue nesse ano de uma maneira que também você não fez em 2020. Tenha isso como algo realmente importante, como uma resposta de gratidão a esse grande amor de Deus que nos iluminou, transformou as nossas vidas e nos deu uma vida rica para ser vivida para a sua glória. Amém? Era isso que eu queria dizer para você e queria orar contigo agora. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela grande obra que o Senhor realizou vindo até nós, porque o Senhor não nos deixou perdidos nas trevas, o seu grande amor prevaleceu sobre os nossos pecados e por meio de Cristo, Deus, através da fé e do arrependimento, Deus, nós acessamos todos esses efeitos sobre as nossas vidas. E eu quero te agradecer pela grande luz e a grande obra, Senhor Jesus, que o Senhor realizou na cruz e continua a realizar nas nossas vidas, nos corações e na igreja, através da igreja. Muito obrigado, porque não estamos sós nessa terra. Muito obrigado, Senhor, porque o seu grande amor, bondade e graça sempre nos alcançam todos os dias. Todo dia é Natal, todo dia é dia de transformação, dia de graça e chegada do Senhor, Deus. A Galileia do Senhor foi expandida, a Galileia viva e pulsante, a grande terra, o mundo onde o Senhor habita e ama e que o Senhor está agora revertendo o mal para ti, restaurando todas as coisas por meio do Filho. Deus, que possamos ser agentes do Senhor também nesse processo. Deus, a transformação que em nós possamos levar para o mundo que ainda está em trevas. Que o Senhor abençoe a vida e a semana dos meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, nós tivemos um recesso de 2 domingos sem culto presencial. E domingo que vem voltamos a ter os cultos presenciais com os devidos cuidados, não com a capacidade máxima, ainda com limite de 30 pessoas, então você precisa fazer a inscrição no link que nós colocamos ou na bio do Instagram, que está sempre lá o link para você fazer a inscrição para o culto, que se encerra num dado momento. Então domingo que vem, dia 7, nós voltamos com o culto presencial e culto de Santa Ceia e gostaríamos muito que você estivesse ali conosco, tá bom? Faça a sua inscrição. E as demais atividades, continuamos ainda no nosso período de férias, elas voltarão ali no final de fevereiro, início de março, com os pequenos grupos e os ministérios. Irmãos, um grande abraço, um beijo no coração, saudade de vocês, Deus abençoe cada vez mais as nossas vidas, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre a vida de vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, com a cabeça erguida, pensando para frente, com fé em Deus e esperança, porque uma grande reversão já aconteceu na história do mundo e já aconteceu na história da sua vida. Se não aconteceu, você precisa que Cristo entre no seu coração, para que o desprezível fique para trás e a gente venha habitar no glorioso. Deus abençoe, uma ótima semana a todos vocês.